Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver assistindo esse vídeo, eu quero chamar a sua atenção para isso que você vai ouvir agora. O problema da humanidade não é a morte física. O problema da humanidade é a morte eterna. A morte espiritual, que significa a eterna separação entre o homem e Deus, que é o dano da segunda morte, que é o juízo eterno, que o homem vai receber pela sentença do pecado. Mas eu quero dizer para você nesse momento, que para esse terrível e grande mal, Deus providenciou um meio para salvar você e a mim, e todos nós. Deus providenciou um meio para livrar o homem da morte eterna. Deus não tem preocupação com a morte física. Isso é o menor problema do ser humano. A ação de Deus para o homem foi para livrá-lo da morte espiritual, da morte eterna, a eterna separação. A ação de Deus em favor da humanidade foi para essa finalidade: livrar o homem da eterna separação com Ele, que é a morte do pecado, a morte eterna. Romanos capítulo 6, no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Jesus Cristo. Esse foi o propósito de Deus, manifestar um grande plano de salvação, o seu ato de amor pela humanidade, para nós, em Jesus Cristo, nos conceder a sua graça salvadora, nos livrando da morte eterna. O pior problema da humanidade não é a morte física, é a morte eterna. É esse problema que Deus quer resolver. É esse problema que Deus quer operar na sua vida, livrando você dele através de Jesus Cristo. Foi para isso que Jesus veio, com essa finalidade, com esse objetivo, salvar a mim e a você. João 5,24, Jesus vai dizer: quem nele crê tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Pense nisso, reflita nisso e busque o Senhor Jesus Cristo enquanto é tempo. Porque a sua maior necessidade de Cristo é salvação da sua alma, para que você não sofra o dano da segunda morte e nem receba a condenação eterna.